Estamos enfrentando eventos climáticos cada vez mais intensos, secas prolongadas, enchentes. A cada ano que passa, parece que a situação só piora. Você também está com essa impressão? Mas o que exatamente esperar para esse próximo ano, o ano de 2025? Quais serão os países mais afetados pela crise climática? Aliás, quais são os desafios mais importantes que nós, enquanto sociedade, precisaremos lidar? Seja muito bem-vindo ao Geo Brasil. Nesse conteúdo nós iremos mergulhar na questão climática. Aliás, esse assunto ele é urgente demais e aqui no Geo Brasil sempre vai ter um espaço para a gente debater e procurar entender as questões climáticas. Vamos, contudo, com muito detalhamento, interpretar como foi o nosso ano de 2024 e as perspectivas que eu já aviso para você, não são as melhores para esse ano de 2025. Só para você ter uma ideia, 2024 foi o ano mais quente já registrado em diversas partes do mundo, com temperatura por muitas vezes ultrapassando, 50 graus Celsius. É muita coisa. E esse número foi registrado em diversos países da Ásia e também do Oriente Médio. Outro ponto importante de análise são os incêndios florestais, que devastaram milhões de hectares no mundo, em especial na própria Grécia, no Canadá e também, você sabe, na Amazônia. Esses incêndios liberam na atmosfera o famoso dióxido de carbono. A gente pode falar também no aumento do nível do mar, que continua acelerando, ameaçando cidades costeiras, como por exemplo Miami, Jacarta, Veneza e até algumas cidades aqui do próprio Brasil. E o que isso aponta? O que isso significa para a gente começar a projetar e entender o que vai acontecer em 2025? Os cientistas, eles alertam que os eventos climáticos, esses eventos extremos, estão se tornando cada vez mais frequentes e intensos. Resultado direto, você sabe, do aquecimento global e da degradação ambiental. Mas, gente, por que isso está acontecendo? Basicamente, nós estamos emitindo mais gases de efeito estufa do que nunca. Já parou para pensar nisso? A queima de combustíveis fósseis, desmatamento e até as nossas atividades diárias, como o uso excessivo de energia, o desperdício de alimentos, isso tudo contribui para essa crise climática. É como se o planeta estivesse gritando por ajuda. E a questão é, será que nós, enquanto sociedade, estamos ouvindo esse pedido de socorro? Vamos falar agora do seguinte: as regiões e os países que estão na linha de frente dessa crise ambiental. Infelizmente, o impacto ele não é igual para todos os países. Alguns países estão em situações críticas e as consequências vão além da questão ambiental. Vou te dar um exemplo, tá? Pega a Ásia Meridional. Imagine ondas de calor tão intensas que tornam o trabalho ao ar livre praticamente impossível, gente. Na Índia e no Paquistão, milhões de pessoas já enfrentam isso todos os anos. A escassez de água ela também está se agravando, afetando a agricultura, a indústria e, logicamente, o dia a dia das pessoas. Pensa agora na África subsaariana, abaixo do deserto do Saara. A seca, você já sabe que é um problema crônico dessa região, só que ela está piorando. Muitas comunidades dependem da agricultura de subsistência, e sem água perdem suas colheitas, enfrentam a fome e são forçadas a migrar. Nós já falamos em refugiado do clima. Outro ponto também de análise seriam as pequenas ilhas do Pacífico e do Caribe. Esses paraísos tropicais estão literalmente desaparecendo devido ao aumento do nível do mar. Países como Tuvalu e Maldivas já estão planejando realocar suas populações porque partes dos seus territórios podem se tornar
inabitáveis. E isso pode acontecer em pouquíssimo tempo. Já na América Latina, a gente tem o Brasil, né? E aí quando você olha para o Brasil, o desmatamento na Amazônia, ele continua sendo o principal desafio da América Latina, gente. Além de liberar carbono, isso afeta o clima regional, reduzindo a oferta de chuvas. Chuvas essas que são necessárias para a agricultura na América Latina. No Peru e na Colômbia, enchentes e deslizamentos de terra estão se tornando cada vez mais frequentes. E na América do Norte e Europa, Rodrigo, tem alguma coisa? Tem sim, gente. Mesmo em regiões desenvolvidas como Estados Unidos, Canadá e países europeus, eventos extremos como furacões, inundações, incêndios florestais também acontecem, causando bilhões em prejuízos e colocando vidas em risco. E aqui está o ponto principal. São muitas vezes os países mais pobres e vulneráveis que sofrem mais. Eles não têm recursos necessários para conseguir se adaptar ou se proteger, o que agrava ainda mais, né, essas desigualdades globais. Agora que entendemos um pouco sobre como esses continentes são afetados, vale fazer uma análise dos desafios para 2025. O ano de 2025 vai trazer alguns desafios, como por exemplo, a agricultura na questão da segurança alimentar. Com o aumento das temperaturas e alteração no padrão das chuvas, a agricultura está sendo diretamente impactada. Cultura como arroz, o trigo e o milho, que são a base da alimentação global, podem enfrentar escassez devido à queda na sua produção. E o preço também tende a ficar mais alto. Outro ponto para a gente analisar são as migrações, uma verdadeira crise migratória, motivada pelos eventos climáticos. Especialistas chamam esse movimento migratório motivado por evento climático extremo de migração climática. Muitas cidades já pensam aí em uma forma de realocar a população. Cidades estão sendo abandonadas porque a condição de vida se torna insustentável. Outro ponto para a gente analisar é o colapso da biodiversidade. Em 2025, poderemos ver uma aceleração da extinção de espécies, desde insetos, polinizadores até, animais marinhos. O impacto da biodiversidade ele pode prejudicar ecossistemas inteiros, afetando também a nossa sobrevivência, por que não, né? Agora, devemos falar também da economia verde, que é um grande desafio, só que também é uma oportunidade. A transição para uma economia verde ela se torna cada vez mais urgente, mas ela vem enfrentando muita resistência, principalmente de alguns atores globais. Investir em energia solar, eólica e outras fontes de energia alternativa é essencial, mas ainda está longe de ser uma realidade e esse movimento ainda está longe de ser suficiente. Existem ações que podem e devem ser feitas e você pode começar hoje. Vamos falar de uma ação individual, tá? Porque o nosso comportamento ele determina a produção da indústria. O nosso comportamento pode também evitar o desperdício, além de optar por um consumo cada vez mais verde e ter uma consciência ambiental na hora de consumir os produtos. Isso faz diferença sim. Quando a gente começa a pensar em mobilização social, a pressão política, isso também pode fazer diferença. Por exemplo, temos aí o Grande Acordo de Paris e ele precisa, de fato, sair do papel e ser aplicado. Isso não só no Brasil, mas isso tem que se tornar uma realidade em diversos países do mundo. Um outro ponto fundamental é falar de educação. Quanto mais as pessoas internalizarem a educação ambiental, levarem esse processo para um processo de conscientização e ação, a gente de fato consegue gerar um impacto positivo no sistema. É por isso que vídeo como esse daqui, do Geo Brasil, é muito importante para te ajudar nesse processo de conscientização. Fez sentido para você? Agora me conta aqui, qual é a sua grande preocupação para o ano de 2025?
2025. Deixa aqui os comentários. Eu fico por aqui. Teu like é muito importante. Pega esse link e distribui para outras pessoas ficarem cada vez mais antenadas a respeito da questão climática global. Beijo no teu coração. Amanhã eu volto com mais conteúdo. Até lá!